Hoje eu gostaria de falar com os irmãos, trabalhar com os irmãos, sobre um tema que é extremamente importante, é a realidade do sofrimento eterno. O nosso objetivo é perceber que o inferno é real, com sofrimento real, e refletir se estamos preparados para a morte. Espero eu que todos que estejam aqui estejam preparados. Mas aqueles que não, que possa ser noite de salvação, que hoje possa ser uma noite de encontro com o Senhor Jesus Cristo. Antes, vamos ler o texto novamente, para fixar bem na mente. Peço que abram suas Bíblias em Lucas 16, versículos 19 a 31. Lucas 16, versos 19 a 31. Diz assim a palavra do nosso Deus. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormento, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe a água à ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós, outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não virem também a este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Amém? Senhor, te rogamos nessa noite a tua misericórdia para compreendermos e sermos moldados pela tua palavra. Que não possa ser empecilho para nenhum dos irmãos confiar nela, na compreensão da tua palavra. Assim te oro, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos dar continuidade hoje às parábolas. E hoje a primeira questão que eu falo com os irmãos é: esse texto é uma parábola? Muitos acreditam que não é parábola por haver o nome Lázaro, né? Normalmente as parábolas do Senhor, um certo homem, um certo dono de propriedade, ele não cita nome, mas essa seria uma parábola. Por quê? Porque ele pega uma situação, vamos dizer assim, o nome Lázaro é um nome muito comum, e principalmente o nome Lázaro aqui está nesse texto por causa do significado, aquele que é ajudado por Deus. Então Lázaro, embora tivesse em dificuldades, embora tivesse em situação social precária, ele era aquele que tinha a maior bênção que Deus poderia conceder, que era a salvação, né? Então é por isso que existe o nome Lázaro, mas o rico não é identificado, né? Mas é uma parábola. E como parábola, nós temos que perceber o objetivo da parábola. Nós não podemos pegar todos os aspectos de uma parábola e dizer foi assim. Por exemplo, existem coisas na Bíblia que ele deixa claramente que o inferno é um local de trevas exteriores, um local sombrio, um local em que não existe essa comunicação. O próprio texto diz que não existe essa comunicação. Então, Deus utiliza dessa parábola para explicar-nos o que é o inferno. Então, esse diálogo entre o rico, Abraão, e ver também Lázaro, isso faz parte da parábola, para que a gente possa compreender aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Entende? Tanto é que na própria parábola diz, existe um abismo, e a palavra para abismo ali é um local de muita profundidade e muita largueza, de modo que não existe como um enxergar
o outro, muito menos ter um diálogo. Então é por isso que é uma parábola, tá? Então é uma parábola. Qual é o contexto dessa parábola? O contexto, a gente já trabalhou a primeira parte do capítulo 16 e fala muito sobre os fariseus. Se lembrem no versículo final 13, finalzinho do 13, ninguém pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer-se de um ou amar outro, ou se devotará a um ou desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. E no versículo 14, diz que os fariseus eram avarentos, ouviam tudo isto e ridicularizavam Cristo. Então, quando Jesus deu um ensinamento acerca das riquezas, qual foi a atitude dos fariseus? De rir de Jesus Cristo, né? E a gente vai perceber que o contexto dessa parábola envolvia os fariseus e era um alerta para os fariseus acerca do inferno. Os fariseus e os judeus tinham uma compreensão muito parecida que nós temos hoje com o neopentecostal, que é o quê? Deus abençoa as pessoas através de bênçãos materiais e amaldiçoa essas pessoas através de doença ou de dificuldades financeiras. Essa é uma perspectiva muito neopentecostal. E os fariseus, os judeus daquela época, acreditavam muito nisso, ao ponto de que o homem rico aqui, você perceber, ele não vai ter nenhuma apontar de Jesus Cristo para alguma coisa exposta dele. Era alguém que tinha, vamos dizer assim, um testemunho ilibado, né? Entretanto, ele não era pertencente ao Senhor. E ele era rico, muito rico. Cada característica que fala que ele era rico. Então, na mente de um fariseu, essa pessoa certamente vai estar no céu, porque é abençoada por Deus. Se você ler Salmo 73, o Salmo de Asaf, Asaf, na compreensão dele errada, ele vai dizer o quê? Olha para a vida dos ricos, não há aperto, não há doença, tem tudo o que quer, e ele diz o quê? É em vão eu purificar o meu coração. Por quê? Porque eu não tenho essas bênçãos que os ricos têm. E compreender aquilo foi algo torturoso, assim, muito difícil para Asaf, até que ele compreendeu o fim daquelas pessoas, né? Então ele diz o quê? Bom para mim aproximar-se de Deus, colocarei nele a minha esperança. Então, muitas vezes a gente associa bênção material simplesmente com bênção de Deus, e não é, porque Deus faz chover sobre os bons e os maus. Pessoas que não temem a Deus podem ser pessoas muito ricas, né? Assim como, se Deus quiser, estiver dentro dos planos de Deus, Ele pode também abençoar pessoas filhas dele, e com um determinado objetivo, né? Tiago até diz, o rico não esteja confiante em sua riqueza, mas utilize da sua riqueza para abençoar outras pessoas, né? Então, existe essa questão. Então, é um tema muito difícil, por quê? Porque causa muitas vezes escândalo, porque muitas vezes as pessoas preferem uma mensagem que fale sobre amor, que fale sobre consolo, mas falar sobre o inferno, irmãos, talvez seja a melhor forma de demonstrar amor para alguém. A pessoa que mais falou sobre o inferno na Bíblia foi Jesus Cristo, né? A realidade do inferno é algo real. E quando a gente pensa assim, pastor, falar sobre o inferno é uma mensagem tão pesada, né? A gente deveria pensar o seguinte, a gente tem que ter mais apreço, irmãos, à palavra de Deus. Se a palavra de Deus fala sobre o inferno, essa realidade é real, nós temos que falar acerca do inferno. Alguns teólogos dizem assim, o que é o inferno? É o final de uma vida sem Cristo. Você termina a sua vida sem Cristo. É o local que você vai desfrutar. Então, se você está aqui nessa noite, você ainda não tem a Jesus Cristo, o local que está destinado a você é o inferno. E o que é inferno? Nós vamos ver um pouquinho disso hoje à noite, né? É óbvio que também, quando falamos do inferno, nós não sentimos prazer, porque é um local de sofrimento, é um local que fala sobre tristeza, né? Mas a gente tem que falar porque essa é a realidade que muitas pessoas, inclusive nossos familiares, talvez, estejam indo para lá. Talvez também outra forma de ver a situação do inferno, irmãos, que aí seria uma estratégia mais de Satanás, é de banalizar o que é o inferno. Então, talvez você já tenha assistido desenhos animados que banalizam o inferno, ou então você já viu pessoas falando de maneira leviana sobre o inferno.
Ah, eu quero ir para o inferno, lá eu vou estar com meus amigos bebendo, né? É interessante que lá não vai ter bebida e nem você vai ter amigo. Mas você vê muitos zombadores de Deus dizendo que eu quero mesmo para o inferno, né? Alguns dizem que o inferno é nossa vida, e não é. Os sofrimentos que estão aqui, que nós passamos, resultantes do pecado, nem sequer chega perto do que é o inferno. O inferno é a própria ira de Deus contra o pecado. O inferno é algo que jamais poderíamos experimentar sobre essa vida que nós temos aqui, né? E muitas vezes o assunto inferno é banalizado para o quê? Para que a gente não tenha o espanto necessário que deveríamos ter acerca do inferno. Então, muitas vezes em desenho é retratado o inferno como pessoas lá bebendo, pessoas lá curtindo, longe de Deus, Satanás reinando no inferno. Tudo isso são visões distorcidas do inferno, né? Então, isso pode ser uma estratégia de Satanás. Mas Cristo, para alertar aqueles fariseus, quem era um fariseu? Aquele que tinha uma imagem exterior ilibada, que as pessoas olhavam para ele e diziam assim, essa pessoa aí certamente vai estar no céu, né? E inclusive, irmãos, temos muitas pessoas que inclusive não professam a fé em Cristo, que têm uma vida ilibada, mas que têm um testemunho às vezes melhor do que incrédulos. Só que essa vida ilibada não os leva aos céus. Assim como também você pode ter um legalista que não perde um dia de culto, que cuida da sua vida exterior, mas que nunca conheceu o Senhor Jesus Cristo. Muitos religiosos estarão no inferno, né? E esse texto é para alertar sobre o nosso relacionamento com Deus. Será que realmente temos um relacionamento com Deus ou não? Então é por isso que Jesus Cristo aqui vai falar sobre essa parábola, sobre a realidade do inferno. Ele começa com o versículo 19, que diz o seguinte: havia um certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Todas as características aqui, irmãos, ele demonstram que era uma pessoa muito rica. Primeiro ele diz, era rico. Depois ele diz, vestia-se de púrpura e linho finíssimo. Púrpura era algo caríssimo. Se lembram de Lídia? Ela lidava com púrpura. Foi a primeira convertida da Europa. Então, é como se ele estivesse dizendo assim, era uma roupa destinada apenas à realeza. Uma roupa que poucas pessoas poderiam utilizar. O linho finíssimo era roupa interna e também era muito cara. Então ele está enfatizando que aquela pessoa era muito, muito rica. Todos os dias regalava-se esplendidamente, ou seja, todo dia para ele era uma festa. Não tinha tempo ruim, não tinha tempo difícil. Todo dia era uma festa. Agora tem duas coisas aqui que não está explicitamente no texto, mas que revelam a característica dessa pessoa. Ele tinha uma aparência de vida de piedade. Onde é que nós podemos ver isso? Porque Jesus Cristo não aponta nenhum erro daquela pessoa, nenhuma falha que seja extravagante na vida daquela pessoa. Então ele aparentemente tinha uma vida, a pessoa poderia olhar para ele e dizer assim, esse aí é um bom homem, esse aí é uma boa pessoa, né? A gente vai ver mais à frente, tem um termo lá, jazia, que quer dizer que foi colocado. Então, Lázaro, aqui no texto, ele foi colocado na frente da casa desse homem rico. Por que foi colocado lá? Porque as pessoas pensaram, esse homem é rico, esse homem é abençoado por Deus, esse homem vai ajudar Lázaro, né? Então, aparentemente, ele tinha uma aparência de piedade. E ele vivia uma vida religiosa. Aí você diz, pastor, de onde é que você está tirando isso? Porque ele chama pai Abraão, né? Pai Abraão. Então, ele tinha uma vida religiosa. O Senhor Jesus Cristo disse que muitas pessoas chamavam Abraão de pai. E ele diz o quê? Até uma pedra eu posso citar filhos de Abraão, né? Então, não é porque eles rogavam pai Abraão que eles de fato eram filhos na fé de Abraão. Então, ele era uma pessoa também religiosa. Esse rico se adequava à visão farisaica de quê? Uma pessoa abençoada por Deus que tinha um lugar no céu garantido.
E quantas pessoas não se garantem ou não pensam que estão indo para o céu porque fazem algo bom, porque é abençoado, porque tem uma vida religiosa, né? E, na verdade, o Senhor Jesus Cristo vai dizer o quê? Vocês nunca me conheceram. Porque conhecer a Jesus Cristo, irmãos, é ter um relacionamento. É entender que você é um pecador. É entender que Jesus Cristo entregou sua vida por você. E crendo nele, você vai ser salvo, né? Então, essas são algumas características do homem religioso, do homem rico. Versículo 20. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, né? Lázaro, irmãos, significa, a palavra Lázaro significa a quem Deus ajuda. E é por isso que existe essa palavra, é por isso que ele identificou, né? Lázaro, a quem Deus ajuda. Havia certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caía da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Características de Lázaro. Primeiro, características. Ele era um mendigo, ele não tinha o que comer, ele pedia. Segundo, ele era coberto de chagas, de feridas, né? E é interessante aqui, jazia à porta. Essa palavra jazia à porta é uma palavra que traz o sentido, deixa eu pegar ela aqui, só para os irmãos perceberem. É a palavra balô, que quer dizer alguém que foi lançado ou colocado, aquela pessoa, ou arremessado, entregue aos cuidados de alguém, né? Ou seja, Lázaro foi colocado na frente da casa do rico. Isso quer dizer o quê? Possivelmente Lázaro era uma pessoa também aleijada. Vocês sabiam disso? Só para vocês, curiosidade, né? Lázaro possivelmente era um deficiente que foi colocado na frente da casa do homem rico. E além disso, o texto no versículo 21 diz: e desejava alimentar-se das migalhas que caía da mesa do rico. Naquela época não havia esses guardanapos bonitos que a gente tem. As pessoas normalmente comiam, as pessoas enxugavam a gordura da carne com um pedaço de pão e jogava para os cães comerem. E essas migalhas era o que o Lázaro queria comer. É interessante que o texto não diz que ele comia as migalhas. Diz o quê? Ele desejava. Nem as migalhas que os cães comiam, ele comia. E é interessante porque os animais que passavam naquela época, eles eram os assaltantes do lixo, os comedores de lixo, esses eram os companheiros de Lázaro. E eles chegavam, e é interessante que diz o texto que Lázaro, os cães lambiam as chagas, as úlceras de Lázaro. Ele não conseguia nem espantar os cães, possivelmente até cães selvagens. Chegavam lá e ficavam lambendo as feridas de Lázaro. Ou seja, há um contraste aqui, dois extremos que Cristo quer utilizar. Lázaro, ele foi grandemente abençoado por Deus nessa situação. E o rico não foi. Isso muitas vezes nos choca, né, irmãos? Às vezes nós podemos ser pobres, enfrentar dificuldades, mas o nome Lázaro significa aquele que é ajudado por Deus. A bênção maior que se poderia ter, Lázaro tinha. E o homem rico não tinha. Isso aí muitas vezes nos choca, porque muitas vezes, irmãos, nós queremos até que nossos filhos, que a nossa vida tenha um sucesso material, mas a gente percebe, já teve vários velórios, que as pessoas diziam, essa pessoa aí descansou, né? E eu pensando comigo, talvez esteja no início de um sofrimento eterno. Talvez essa pessoa aí esteja percebendo agora o que é a vida. A vida, irmãos, não é essa vida que nós temos aqui. Isso aqui é de passagem. Existe uma eternidade depois, né? E como falar isso sem ser o chato da história, né? Como é que falar isso sem ser aquele, você é muito grosseiro. Não, irmãos, a realidade da morte nos leva a um destino eterno, ou de sofrimento, ou de alegria eterna. Então essas seriam as características de Lázaro. Mas pelo nome de Lázaro, e é por isso que existe o nome nessa parábola,
Lázaro era quem? Ajudado por Deus. Porque isso significa o nome de Lázaro, né? Aconteceu o que une todos, rico, pobre, esclarecido, analfabeto, homem e mulher. O que é isso? A morte. A morte chegou para Lázaro, a morte chegou para o homem rico. E é isso que importa. Quando a morte chegar para você e chegar para mim, nós somos aqueles que fomos ajudados por Deus ou não? Vivemos a vida alheios a Deus. Versículo 22. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Percebam as diferenças. Percebam que a morte não escolhe classe, grau e escolaridade. Mas percebam que a diferença aqui, irmãos, na morte, é que a melhor coisa de alguém que não tem o Senhor é o que diz aí? Sepultamento. Interessante também pensar que Lázaro não teve sepultamento. Está dizendo apenas que o rico foi sepultado. Possivelmente o que aconteceu com Lázaro? Você não teve os discursos, você não teve aquelas flores, você não teve aquele velório, você não teve um local cheio de pessoas, possivelmente foi enterrado como indigente. Então o texto diz, ele foi levado pelos anjos. Mas o homem rico, o que é que teve? O sepultamento. Você talvez tenha tido aquelas falas cheias de coisas, exaltando aquele rico. A melhor coisa do rico na morte era o sepultamento. Interessante, ele não estava lá, só estava o seu corpo. Onde é que o rico estava? Versículo 23. Ele diz o seguinte: no inferno, estando em tormentos, levantou os olhos, viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te que recebeste teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado e tu em tormentos. O que é que esse texto não está dizendo? Por isso que é importante entender o contexto. Esse texto não está dizendo que pobre vai para o céu e rico vai para o inferno. Não está dizendo isso. Ele está indo contra uma teologia farisaica de que rico era abençoado e pobre era amaldiçoado. Você pode ter pobre que está indo para o inferno, assim como rico que está indo para o inferno. Por quê? Rejeitou o Senhor Jesus Cristo. Assim como você pode ter pobre indo para o céu e rico indo para o céu, porque depositaram sua confiança em Jesus Cristo. E é por isso que é importante a gente entender o contexto. Não vão dizer o quê? Os pobres vão para o céu. Não, tem pobre que rejeita a Deus. Tem pobre que não quer saber de Deus, assim como tem rico também. Não é a condição social que define nosso lugar no céu, mas é aquilo que nós fazemos com o sacrifício de Cristo. Então, versículo 26, ele diz: E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós, não podem, nem os de lá passar para nós. Algumas realidades que nós percebemos aqui. Irmãos, o rico acordou e estava o quê? Em tormento. Nós vimos isso no versículo 23. No inferno, estando em tormentos, primeira coisa que nós devemos perceber. Eu não sei quantos de vocês já tiveram uma dor que talvez você tenha dito assim: rapaz, eu preferiria morrer do que ter essa dor. O inferno é um local em que você vai ter tormento pelo resto da vida. O rico despertou em tormento. Você já esteve perto, se você não teve essa dor, você já esteve perto de alguém que tem uma dor que não aguenta, como é desesperador? Então ele está em tormento ali, desesperado. Comece a imaginar, irmãos, o que é o inferno.
Comece a se preocupar com os filhos, com os irmãos, com os parentes, nesse sentido. Será que eu quero meu filho no inferno eterno? O que é que eu faria para ele não ir para esse local de tormento? A gente vai ver à frente o evangelista do inferno. O rico se tornou o evangelista do inferno, mas era tarde demais, né? Talvez, irmãos, nós tenhamos tantas oportunidades. Eu estou lendo um livro fantástico. Eu estava dizendo a Carol, vou falar com o Marcos para comprar esse livro para todos os pais. A idade da oportunidade. Falando como nós temos oportunidades de apresentar o evangelho aos filhos, né? Toda vez que seus filhos tiram você do juízo, ali é uma oportunidade grandiosa que você tem de apresentar o evangelho, de conhecer o seu filho, de ele revelar o seu coração para você. E quantas vezes a gente não desperdiça, né? Então, A Idade da Oportunidade, da editora Batista Regular. Que livro! Quantas tapas na cara eu levei lendo o livro, né, desse. Mas, irmãos, ele acordou em tormento. O inferno é isso. O inferno é sofrimento. Ele acordou em tormento. Então, o inferno é um local de sofrimento. Segunda coisa que nós podemos perceber, uma realidade importante. O rico reconhecia onde ele deveria estar. Alguém que está no inferno sabe por que está no inferno. E ele não questiona por que está no inferno. Percebam, o rico aqui, em momento algum, se perguntou, por que eu estou aqui? Ele sabia exatamente por que deveria estar lá. O que é que ele pede? Amenizar o seu sofrimento. Mas não me tira daqui, né? Eu não posso ficar aqui. Deus foi injusto comigo. Não. Irmãos, uma pessoa que está no inferno, ele sabe exatamente o que ele fez. Ele sabe exatamente quem ele é. É o justo juízo de Deus sobre alguém que não recebeu o perdão de Deus. Terceira coisa que nós podemos perceber nesse texto, ele diz aí no versículo 24, então clamando disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Terceira coisa que nós percebemos aí, há uma impossibilidade de diminuir o sofrimento. Com o tempo, a pessoa não deixa de sofrer, né? Não é amenizado o sofrimento que a pessoa está lá. É um sofrimento sem fim. Não existe graça de Deus no inferno, não existe misericórdia de Deus no inferno. Embora o homem rico aqui tenha pedido um pouco de água, um dedinho molhado para refrescar-lhe, o que foi que Abraão disse? Não, não pode. E outra coisa que nós aprendemos aqui, irmãos, além da impossibilidade de diminuir o sofrimento, existe a impossibilidade de mudança de onde você está. O que é que o texto diz? Versículo 26, além de tudo está posto um grande abismo, e aqui a palavra abismo não é só de profundidade, mas de largura. Um não poderia passar de um lado para o outro. Há uma impossibilidade de mudança de onde você está, né? Então o sofrimento é eterno e não muda. E aí nós, por esse texto, já matamos várias heresias que existem em algumas religiões. Uma que diz que com o passar do tempo, você sofrendo, aquilo que eles chamam de purgatório, você vai deixar, os seus pecados vão ser expurgados, né? E você vai ao céu. Não, isso não vai acontecer, né? Outros dizem que a alma sofre por um pouco tempo e depois deixará de sofrer. A Bíblia deixa claro que o sofrimento é eterno, ao ponto lá de Apocalipse dizer que os corpos, haverá uma ressurreição para o sofrimento no lago de fogo. Hoje as pessoas estão sofrendo no inferno, mas a Bíblia diz que o inferno será lançado no lago de fogo e as pessoas receberão um corpo não glorificado, mas um corpo adequado para sofrer eternamente. Isso é algo importantíssimo, irmãos.
entendermos. Então essas são algumas realidades que vemos nesse texto. Versículo 27. Então replicou: Pai, eu te imploro que mandes a minha casa paterna. Ele primeiro tinha pedido para Lázaro trazer água, né? É interessante, né? Porque o homem rico que estava no inferno, ele não melhora. Ele ainda continua pensando que Lázaro é pau mandado. Manda que Lázaro me refresque. Manda que Lázaro vá até meus parentes. As pessoas no inferno não se tornam santas. As pessoas no inferno não se tornam melhores. As pessoas no inferno continuam sendo quem eles são. Não é verdade? A Bíblia diz o quê? Continue imundo se tornando mais imundo. E o santo se santificando mais, em Apocalipse. Então replicou: Pai, eu te imploro que mandes a minha casa, porque tenho 5 irmãos, para que eles dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Irmãos, agora nós percebemos outra coisa: a consciência de alguém que está no inferno. O inferno não é apenas um local de sofrimento, é um local em que a consciência permanece. E é interessante uma coisa: ele diz: manda aos meus parentes, aos da minha casa paterna. Tenho 5 irmãos. Irmãos, eu diria o seguinte, até as pessoas que rejeitavam a Cristo e que talvez dissessem para outros: isso é besteira acreditar nisso. Hoje eles estão no inferno, na realidade do inferno, e talvez desejando que aquilo que ele falou para outras pessoas fosse mudado. Eu tive inúmeros professores na universidade que não criam em Deus, né? E que um dos objetivos deles era levar as pessoas a ter uma mente esclarecida, não crendo em Cristo, né? Quando eles estiverem no inferno, se não entregarem sua vida a Cristo, eles vão se lembrar daquelas pessoas a quem eles quiseram afastar do caminho do Senhor. Eles vão ter a consciência e vão desejar que aquelas pessoas o quê? Conheçam a Jesus Cristo. Essa pessoa que ele lembra de quem? Dos seus irmãos. E se torna o quê? O evangelista do inferno. Mas ele não pode. Ele não pode fazer mais nada para aquelas pessoas. O tempo que nós fazemos por alguém é enquanto estamos aqui. Falar de Cristo para as pessoas, irmãos, é enquanto estamos aqui. Enquanto temos a oportunidade de falar do Evangelho. Essa pessoa aqui, ela estava impossibilitada tanto de falar como Lázaro de falar, né? Não podia. E aí nós temos uma outra doutrina herética que é quebrada por aqui, que é o quê? Pode alguém em vida falar com alguém que já morreu? Não. Até Abraão respondendo diz assim: mesmo que Lázaro o quê? Ressuscite. Era necessário alguém falar com alguém que já morreu. Para isso acontecer, seria necessário o quê? Ressuscitar. Era impossível. Quando alguém diz assim: eu falei com meu avô que morreu há não sei quanto tempo. Ele falou com quem ali? Com um demônio. É o que a Bíblia diz. Com um demônio. Muitas pessoas estão na religião porque ouvem coisas que diziam assim: só fulano sabia disso. Não, os demônios sabiam, os demônios presenciaram, os demônios viram. E você está sendo enganado. É impossível. É impossível. Então a gente percebe aqui o interesse de alguém que estava no inferno, de seus parentes ouvirem a verdade para não irem para lá. Irmãos, deixa eu fazer uma pergunta e uma exortação. Você que conhece a salvação em Cristo, você se importa com aqueles que não conhecem? Por isso que é importante a gente saber o que é o inferno. Eu acho que tem alguns teólogos que dizem assim: o despertar de se fosse possível, é óbvio que não é.
Se fosse possível, cada crente ver o que é o inferno, ele se tornaria o mais ativo evangelista de uma igreja. O mais ativo. Ele não pararia de falar de Cristo. Por quê? O inferno é algo real. E muitas pessoas estão indo para lá. Muitas pessoas. A Bíblia diz que o caminho é largo, a porta é larga, e são muitos os que vão. Né? Então, essa pessoa aqui no inferno, ela percebe a importância de seus parentes ouvirem do Evangelho. Fazer outra pergunta. Quantos dos irmãos, além de falar do Evangelho, você sequer convida para ouvir do Evangelho? Ou através de um culto? Você procura trazer pessoas para ouvir do Evangelho? Quantas vezes, irmãos, até se envergonha do Evangelho? Que o apóstolo Paulo diz assim: não me envergonhe do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação. Todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Nós não deveríamos nos envergonhar. O poder é por meio do Evangelho que as pessoas podem ser salvas. Então, nós percebemos outras coisas. O desejo de mandar permanece no rico. O seu pecado continua, ele não é santificado do inferno, sua natureza continua ali. Mas ele percebe a realidade do inferno e não gostaria que outros desfrutassem dessa realidade. Mas nós percebemos outra coisa aqui também, irmãos. A suficiência das Escrituras. É uma doutrina importantíssima, que diz que as Escrituras são suficientes para a nossa vida, para o nosso prazer, para a nossa satisfação e também para a nossa salvação. Olha o que ele diz aqui, ó. Versículo 28, tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem para este lugar de tormento. Respondeu Abraão, versículo 29, eles têm Moisés e os profetas. Ele está falando aqui o quê? É um resumo para falar sobre a escritura do Antigo Testamento. O Novo Testamento não se tinha, então ele diz o quê? Eles devem ouvir Moisés e os profetas, é suficiente. Então ele vai insistir, versículo 30, não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. O que é que ele estava dizendo? O inferno não mudou a sua compreensão. Ele pensava o quê? Olha, se alguém vir dos mortos, alguém vai acreditar. Não vai acreditar. Qual é a coisa mais importante de alguém ouvir? A palavra de Deus. Ele diz assim no versículo 31, Abraão, porém, lhe respondeu, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, se convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. É interessante que alguns meses depois desse ensino de Cristo em Lucas, lá em João fala que ocorreu um Lázaro de verdade, que veio da morte para a vida. Quem foi esse? Se lembram? Lázaro, irmão de Marta e Maria. Esse voltou à vida. E o que é que acontece? A Bíblia diz que muitos creram, mas fala que os fariseus, o que é que aconteceu com eles? Procuravam matar Jesus e matar quem? Lázaro. Vocês entendem que a incredulidade, mesmo que ocorra o milagre maior possível, ele não leva a pessoa a crer? Somente por meio da palavra de Deus que o Espírito Santo trabalha, convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Quando nós queremos, irmãos, levar uma pessoa a Cristo, nós não precisamos de novas metodologias. O que é que as pessoas precisam? Da palavra de Deus. O que Cristo deixa claro aqui, o que convence, o que transforma, o que leva as pessoas a serem convencidas é a palavra de Deus. Por isso que nós deveríamos pregar a palavra de Deus, insistir com a palavra de Deus, e o Espírito Santo vai agindo na vida daquela pessoa. Então, percebemos nessa porção que as pessoas estarão conscientes do inferno, as pessoas se lembrarão do inferno, que as Escrituras são suficientes e a impossibilidade de falar com os mortos, e que tantas pessoas, até Cristo diz, raça incrédulas, vocês procuram sinais, mas só um sinal será dado a vocês, o sinal de Jonas.
E qual era o sinal de Jonas? 3 dias na barriga do peixe, fazendo alusão à morte e ressurreição de Cristo. Então, geração incrédula busca sinal. Irmãos, quem busca milagre, né, os milagreiros, não gera fé. É a fé que produz o quê? O grande milagre. Não são milagres que produzem fé. É fé que produz milagres. Nós oramos por alguém. Deus pode curar uma pessoa? Pode. Precisamos o quê? Crer e orar. Se estiver dentro da vontade de Deus, isso vai acontecer. E vamos poder glorificar a Deus. Vocês se lembram dos sinais que Cristo fazia? E não fez grandes sinais porque eles eram incrédulos, né? Então, você pode ter a coisa mais fantástica, as pessoas olhando. Isso vai levar elas a crer? Não. Não vai. A confiança em Cristo não é por aquilo que eles veem, é por aquilo que eles não veem. Isso é fé. A fé é só a certeza das coisas que não se veem. É a convicção das coisas que se esperam. Isso é fé. Então, nós percebemos, irmãos, através dessa parábola, a existência consciente após a morte. A morte é o início de uma eternidade. E a pergunta é, onde você passará essa eternidade? Você ama as pessoas? A Bíblia diz que o maior mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Você gostaria de passar a eternidade no inferno? Creio que não. Você gostaria que o seu próximo passasse a vida no inferno? Creio que não. Você ama? Fale do Evangelho. Você ama? Abra sua boca. Existe o inferno, a realidade do inferno é um tormento real. Não é coisa pequena, irmãos. É sofrimento grande, em tormento. Em outra porção, Cristo falando do inferno, explicando o que era o inferno, ele diz, é onde o fogo não se apaga, é onde o verme não morre, é um local de pranto, de ranger de dentes. Isso é o inferno. E existem muitas pessoas que querem amenizar o inferno. Dizer, não, você vai sofrer por um pouquinho, depois você deixa de existir. Doutrina de Satanás. Cristo alertou sobre a eternidade do inferno. Terceiro, a ausência de uma segunda oportunidade após a morte. Olha, não há missa, quantas missas você quiser, não há cultos que você deseje que mude de onde alguém está. Há um grande abismo. Quem está aqui não pode passar para lá, e quem está lá não pode passar para cá. Se enquanto você está em vida, você não se reconcilia com o Senhor, você não recebe o perdão de Deus, depois que você morrer, acabou. A Hebreus diz o quê? Depois da morte, segue-se o juízo. Então, se você não reconciliou-se com o Senhor, por isso que é tão desesperador. Cristo olha para os campos estão brancos. Ele diz, rogai ao Senhor da seara que mande ceifeiros. As pessoas estão indo para o inferno todo dia, irmãos, por não conhecer o Senhor. E nós deveríamos abrir nossa boca, é por isso que estamos inseridos em todo local. Você está inserido num colégio, você está inserido na universidade, você está inserido no seu trabalho. Para o quê? Para você abrir a boca e falar de Cristo. Testemunhar. Aqui o homem rico estava dizendo, eu queria que alguém fosse lá. Talvez esse é o desejo de alguém que está impossibilitado de falar de Cristo, que ame tanto as pessoas, mas está impossibilitado, que alguém vá lá. Alguém foi até você, você se lembra disso? Alguém foi até você. E alguém abriu a palavra de Deus e falou do Evangelho para você. Alguém insistiu com você quando você não queria. Alguém insistiu com você quando você zombou. Alguém foi persistente com você. E você? A gente deveria, irmãos, ter pelo menos a atitude que alguém teve conosco, de insistir, né? Pais muitas vezes insistiam com os filhos a crer no Evangelho, a falar do Evangelho, né? Nós deveríamos ter essa atitude de insistir. Em 2 Coríntios, cheguem até lá, nos é dado esse ministério. E aí eu vou encerrar com esse texto, porque
Porque não tem como a gente falar da parábola do homem rico e de Lázaro e não ficarmos incomodados com nossa apatia na propagação do Evangelho. 2 Coríntios 5. O que é que Deus fez em nós em Cristo, irmãos? Ele nos amou, versículo 14. O amor de Cristo nos constrange. Foi um amor tão grande. A Bíblia diz lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Esse tal maneira é para falar que não tem como medir a quantidade desse amor. Em Romanos 5 fala que a prova do seu amor está na cruz de Cristo, né? Então aqui ele diz que o amor de Cristo nos constrange. Aí ele diz no versículo 17, assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. O que é que Deus lhe dá? Uma nova vida. As coisas velhas passaram. Tudo que você fez, quem você era, a justiça de Cristo foi creditada a você. As coisas velhas já passaram, não importa o que você fez. A justiça de Cristo é creditada em você. Você é uma nova criatura. Todas as coisas se fizeram novas. Quem é que nos fornece tudo isso? Versículo 18. Tudo provém de Deus. Vocês se lembram o que significa Lázaro? Ajudado por Deus. Tudo isso provém de Deus. É interessante o contraste. Porque Lázaro, ele ficava esperando a migalha do rico. Agora ele estava onde? À mesa com Abraão. Ele vivia com as suas chagas sendo lambidas. Agora ele estava sendo o quê? Consolado. Se lembra que fala de Apocalipse? Que ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Olha só, irmãos. Que coisa maravilhosa. Agora o versículo 18, 2 Coríntios 5. Tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Se você está aqui hoje e você diz assim, eu não sei como eu posso servir ao Senhor. Aqui esse texto está nos dizendo que Deus lhe confiou um ministério, um serviço. Qual é esse serviço? Da reconciliação. O que é que nós fazemos nesse serviço? A saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens seus pecados, não atribuindo suas transgressões, e nos confiou o quê? A palavra da reconciliação. Qual é a palavra da reconciliação? A Bíblia, o Evangelho, as boas novas. De sorte, versículo 20, que somos embaixadores em nome de Cristo. O que é um embaixador? Algum enviado. Como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois rogamos a vós que vos reconcilieis com Deus. Qual é a nossa missão? Pedir, apelar para as pessoas. Reconcilie com o Senhor. Entregue-se ao Senhor. Olha o que ele diz. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis. Quantos pais não apresentam o Evangelho aos filhos e dizem assim, meu filho, entregue sua vida a Cristo. Ele está fazendo o que ali? Pedindo. Quantas vezes você, para algum parente, chega para falar do Evangelho e fala sobre a realidade do pecado e você faz o apelo? O que é o apelo? É pedir, entregue-se ao Senhor, creia no Senhor. Nós estamos fazendo isso por intermédio, Deus está fazendo isso por nosso intermédio. Ele nos confiou. Qual é o resumo da mensagem do Evangelho? 21. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Meu querido, você é um pecador, mas teve uma pessoa sem pecado, Jesus Cristo. Ele suportou o pecado meu e seu, a ira de Deus que deveria ser despejada em mim e você, para que a justiça dele fosse atribuída a nós. A cruz era necessária. Deus não simplesmente poderia perdoar por causa da sua natureza, ele tinha que ser justo. Ele foi justo com Jesus Cristo, para que você recebesse o perdão do pecado.
Essa mensagem nos livra do inferno eterno. Essa mensagem era que o rico queria que Lázaro desse a seus irmãos. Essa mensagem é que todo crente deveria querer que seus amigos ouvissem, que seus parentes ouvissem, que seus vizinhos ouvissem. Mas quantas vezes a gente não silencia? Quantas vezes a gente não se cala? Quantas vezes a gente não se envergonha quando a gente deveria abrir nossa boca e falar do amor de Cristo para a vida dele? Então existe a existência consciente após a morte. A morte não é o fim. A morte não é o descanso para aqueles que não têm a Cristo, é o descanso para aqueles que têm a Cristo. Para aqueles que não têm a Cristo é o início de um sofrimento, de um tormento eterno. Não existe oportunidade, nesse texto a gente não vê aqui o rico querendo uma segunda chance. Ele apenas roga para que seus parentes não estejam indo para lá, que alguém fale do evangelho para eles. E existe uma impossibilidade de comunicação entre os vivos e os mortos. Diante dessa realidade, irmãos, queridos, amados que estão aqui, primeiro, gostaria de fazer algumas perguntas. Primeiro, você que está aqui, se deparar com a morte, seu destino vai ser o do rico ou de Lázaro? Você é aquele que recebeu a graça de Deus, o favor não merecido, ou é aquele que vivia alheio à realidade do pecado? Segunda coisa, diante daqueles que não têm a Cristo, qualquer pessoa que aparecer diante da sua frente, pode ser parente, amigo, filho, pai, conhecido, desconhecido. Você tem falado do evangelho para ela, para que ela não vá para esse local de tormento? Você tem limpado suas mãos do sangue? Você tem anunciado as boas novas do evangelho? Você tem se silenciado? Que você possa falar, né? E aí uma mensagem muito especial, principalmente aos jovens. Quantos jovens se omitem, se envergonham do evangelho? E os amigos estão indo para o inferno e você não está nem aí, porque tem se silenciado, né? Olhar para essa situação aqui, nós não temos como ver o inferno, mas só olhar para isso deveria nos despertar o interesse de proclamar o evangelho, as boas novas. Se não, que insensibilidade do nosso coração, que dureza do nosso coração. Eu acredito que Deus nos coloca com determinados objetivos. Por exemplo, nós estamos aqui no bairro do Alto Branco, e é um bairro de classe média alta. E eu acredito que Deus nos colocou aqui com um objetivo, de falar o evangelho para essas pessoas. As dificuldades, nós não podemos dizer que não tem, mas nós não podemos usar das dificuldades para nos silenciarmos. Podemos criar estratégias de chegar na pessoa, mas a fala é sempre o evangelho. Você pode ajudar limpando a calçada de alguém está limpando, você fala do evangelho. Você conhece pessoas, convida para um estudo bíblico na sua casa. Existem inúmeras formas às quais podemos adentrar com o evangelho. A pergunta é se temos pelo menos nos preocupado com isso, né? Então, irmãos, que nós possamos falar mais de Cristo, exalar o bom perfume de Cristo, para que pessoas possam conhecer o Senhor, o Salvador, e não ir para um local de tormento. Amém? Vamos orar. Graças te damos, Senhor, pela tua bondade em nossa vida. Graças te damos pela tua graça, os alertas que existem nas Escrituras acerca da vida, acerca da idolatria, acerca de uma vida longe de ti. Que possamos, Senhor, perceber a importância, a urgência de abrirmos nossa boca e falarmos do evangelho, porque não sabemos o dia de amanhã. Pessoas estão indo para o inferno todo dia. Pessoas estão morrendo sem Cristo, sem ouvir do evangelho. Que possamos ter a sensibilidade, o amor, o quebrantamento, para nos importarmos com aqueles que vão perecer eternamente. Que possamos ter a atitude do rico quando estava em tormento,
de querer que alguém anunciasse aos seus familiares a falar do Evangelho. Nos ajuda. E se existe alguém aqui, Senhor, que ainda não tem a convicção de perdão, de salvação, que o Senhor possa quebrantá-lo, que o Senhor possa transformá-lo e que ele possa vir a se render pelo convencimento do teu Espírito através de ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir. Então te louvamos pela oportunidade que o Senhor nos dá hoje de sermos exortados, de sermos estimulados a falar do teu Evangelho diante da realidade do inferno, diante da realidade do destino eterno. Possamos perceber isso. Em nome de Jesus te oramos. Amém. Bem, não é bom falar do inferno, né? Mas é necessário. Deus abençoe. Culto quarta-feira de oração às 7h30. Estamos despedidos. Família, Deus abençoe. Mande um abraço a todos de Queimadas. Sábado estaremos por lá, viu? Amém. Deus abençoe. Estamos despedidos.